Oi! Olha quem chegou aqui! Eu, Monique! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e dessa vez eu trago para o canal um assunto bastante interessante sobre doenças psicossomáticas e como eu acredito que elas influenciaram a minha vida naquela época da Clostridium e que eu acho muito válido porque é um assunto muito atemporal que vale muito a pena para vocês refletirem sobre o seu quadro clínico, sobre muitas coisas que vocês podem estar pensando que é uma coisa e é outra, então vale a pena assistir até o fim para vocês saberem exatamente o que é, como funciona aquele Globo Repórter todo e de quebra a minha experiência sobre isso, para dar um norte para vocês. Então, bora pro vídeo? Mas antes de tudo, eu devo avisar vocês que eu não sou nenhuma especialista no assunto. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, não sou médica, nada. Eu falo aqui a minha experiência pessoal e uma parte do conhecimento que eu busco por aí, que eu vou somando na minha bagagem de conhecimento e que eu acho válido compartilhar com vocês. Mas realmente o diagnóstico em si, de saber o que vocês têm ou deixam de ter e tal, é uma coisa que vocês vão conseguir somente com um médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, o que quer que seja formado nesse assunto, entendeu? Então, bora pro vídeo agora! Então, vamos começar pelo começo. O que são doenças psicossomáticas, né? Psicossomático é um termo utilizado para aqueles males que afetam primeiramente o nosso psicológico, o nosso emocional e posteriormente ele reflete no nosso físico, na nossa parte orgânica. Também conhecido como somatização, efeito dominó e tal, sabe aquele negócio que uma coisa leva a outra? Então começa por aí essa jornada, né? E como se chega, né, geralmente nesse diagnóstico? Depois que o médico te vira do avesso, você reclama da dor, ele faz exame, ele manda para outro especialista, o outro especialista faz milhares de exames em você e não encontra nada e a dor continua lá, sabe? Começa mais ou menos por aí, esse é mais ou menos um meio, sabe? Que vai norteando a sua vida. Aí depois de muito pesquisar, muito te revirar, muito profissional, avaliar você e não chegar em diagnóstico nenhum, eles olham e sabe aquela ideia quando o médico manda você procurar um psicólogo, uma terapia, um reiki, essas coisas meio alternativas que até o governo está abraçando como tratamentos que podem ajudar a pessoa de alguma forma, terapia em grupo, psicólogo e tal, sabe? Eles começam a levar você por aí porque eles começam a achar que não tem nada de errado no seu corpo, que o problema está mais no seu emocional, que está gerando uns efeitos ruins para você. Então, de onde vem e como é que acontece esses desequilíbrios, né? Qual é a origem da coisa? Esse tipo de desequilíbrio, como eu falei anteriormente, tem muito a ver com as emoções, com os sentimentos, com a forma de pensar, se comportar que cada um tem diante da vida, né? Principalmente na parte negativa. E não só a pessoa em si, mas o ambiente em que ela convive, as pessoas com que ela se relaciona. Tudo isso consegue afetar a pessoa diretamente, principalmente quando ela está sensível ou ela é uma pessoa sensível, então essas coisas acabam refletindo nela, né? E ela não consegue lidar, ela não consegue superar. Aquilo acaba se tornando um efeito bexiga, sabe? Aquele negócio que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E o corpo uma hora explode, sabe? Uma hora o corpo fala, não aguento mais, vamos dar um jeito nisso, entendeu? Então, todo esse pensamento negativo, esses ambientes tóxicos, pessoas negativas que a pessoa se relaciona diariamente, ou pensamentos negativos, lembranças negativas, traumas, sabe? Tudo isso pode gerar uma somatização de coisas ruins para a pessoa, sabe? Então, lembrar diariamente, conviver, sabe? Dia a dia com aquelas pessoas, com aquele ambiente, como se
aquilo se tornasse uma pedra no sapato, sabe, da pessoa, acaba provocando desequilíbrios orgânicos no corpo da pessoa, que pode ser de grau leve a intenso, pode ser uma dorzinha de cabeça passageira, como pode tornar uma coisa de amplitude muito maior que a gente não tem nem noção, sabe? Coisas até que ainda precisa muito ser estudado para realmente chegarem nesse diagnóstico, né? E quais são os gatilhos, né? Como é que isso acontece, né? Como eu falei a princípio, né? Pode ser convivência, pode ser o comportamento da pessoa. Mas o primeiro e mais importante de todos eles, traumas de infância. Sabe aquele negócio que é muita coisa vivida na infância, que pode se manifestar na fase adulta? Por exemplo, problemas com os pais, com os irmãos, na escola, aquele famoso bullying, criação, a forma com que é criado, pode gerar distúrbios na fase adulta. Aquele negócio que fica gravado na memória da criança e aquilo vai mexendo com ela ao longo da vida de maneira que, sabe, acaba afetando ela de algum jeito. Até mesmo aqueles adultos que falam assim, eu também tive isso e nem por isso eu morri ou nem por isso eu sofri, sabe? Então, a verdade é que afetou sim, incomodou sim e prejudicou a pessoa de alguma maneira, seja no seu modo de ver a vida, seja no seu modo de se relacionar com as pessoas. Isso mexeu com ela, sabe? Mexeu mesmo e de maneira negativa, sabe? Porque o ideal mesmo é a pessoa crescer num lar amoroso, num lar de apoio, que ela consiga olhar para trás e falar assim, eu tive um lar muito amável, meus pais me criaram muito bem, eu não tive problema de criação, eu não tive problema com meus pais, sabe? Eu recebi muito apoio, as coisas, sabe? Pode não ter sido 1001 maravilhas, mas assim, tudo que eles puderam fazer por mim, eles fizeram. E assim, eu consegui me tornar uma pessoa do bem, sabe? Mas do bem mesmo, não uma pessoa dura, uma pessoa nervosa ou uma pessoa muito, como é que eu falo? Uma pessoa muito rígida, categórica. Uma pessoa nervosa ou uma pessoa muito cheia de regras, cheia de coisas que, sabe, afetam o seu relacionamento com o próximo, com a família, sabe? Às vezes as pessoas de casa têm medo de falar com a pessoa, tem medo de se relacionar com ela, ou ela não é uma pessoa muito aberta, muito de falar ou muito de se relacionar, porque ela teve muitas deficiências na infância. Então, realmente, isso afetou ela de alguma forma. Não adianta dizer que não, sabe? Não adianta. Então, esse é o primeiro e mais importante, sabe? O segundo, depressão crônica, ou ser muito resistente a mudanças. Por quê? Porque isso acaba tornando a pessoa isolada, a pessoa sofre angústia, ela sofre sensação de incapacidade e de quebra, acontece os desajustes orgânicos nela, né? Problemas financeiros. Aí o terceiro, né? Problemas financeiros, profissionais, luto, problemas sociais, problemas familiares. Tudo isso pode gerar muitos gatilhos para a pessoa sofrer de doenças psicossomáticas, sabe? E tudo aquilo mal resolvido gera problemas comportamentais que podem desencadear vários outros. Então, assim, de maneira geral, né? Assim, de maneira até meio metafísica, eu vou falar aqui para vocês para meio que clarear as ideias, né? Porque eu procurei algumas coisas meio metafísicas, meio, sabe, de maneira um pouco subjetivas até, para falar para vocês mais ou menos qual é o norte desses psicossomáticos, né? E assim, por exemplo, dor de cabeça. Geralmente, quem sofre muito de dor de cabeça são pessoas que acham que não rendeu durante o dia, elas acham que não foram o suficiente, que elas têm muito a dar e não conseguiram. E até mesmo dor de cabeça de você estar trabalhando e do nada vem a dor de cabeça. Pode ser porque você não quer trabalhar naquilo. Então, toda vez que você entra em contato com aquilo, seu corpo reage contrário, falando assim: vamos embora, vamos dar um jeito na nossa vida, vamos sair daqui, você não quer fazer isso. Pra quê, né? Continuar. Então a cabeça dói, entendeu?
Por exemplo, alergia na pele. Pode ser um estresse canalizado, realmente pode ser um estresse, porque o corpo soma aquilo, soma, até que gera um monte de alergia na pele, tá? A pessoa não sabe o que é, acha que comeu alguma coisa, acha que é um remédio e não acha o cerne da coisa. Então, pode ser muito estresse que a pessoa esteja vivendo. Problemas intestinais, a pessoa tem muita sensibilidade a sentimentos mais intensos, como raiva, ou como tristeza, ou como alegria. Esse tipo de pessoa que tem problemas intestinais, ela guarda muitas dificuldades para ela mesma. E também, traumas de infância podem eclodir num problema intestinal na fase adulta, sabe? Problemas respiratórios, tá ligado à angústia, à incapacidade, à frustração, a pessoa que não consegue digerir aquilo, sabe aquele negócio? Tá entalado aqui na garganta, que a pessoa não conseguiu digerir aquilo, sabe? Ficou entalado. A pessoa não consegue falar, não consegue se expressar da maneira que ela quer. Acaba gerando problemas respiratórios, problemas aqui na garganta, amígdala, tudo. É uma coisa que leva a isso, sabe? E gastrite está relacionada ao nervoso excessivo, à tristeza, mágoas, ressentimentos e tudo aquilo que foi mal digerido, sabe? Se reflete nele. Até que tem muitos estudos que chamam de pessoas estômago, sabe? Porque assim, pensa, o estômago tá aí para digerir as coisas. Se ele não digere, o que acontece? Gastrite, azia, má digestão. Então, na nossa vida, nossos relacionamentos, isso também pode se refletir nele, né? E agora eu falo para vocês sobre a minha experiência pessoal nisso. E eu também não falo só sobre a minha experiência pessoal, mas de alguns casos, que eu não vou dar nome de pessoas, claro, sofreram isso, sabe? Então, assim, a princípio eu tenho um amigo que ele trabalhou muito tempo numa empresa, do nada ele começou a mancar. Do nada ele começou a mancar. Aí foi no ortopedista, foi no reumatologista, viraram ele de cabeça para baixo, sabe? E não acharam o problema dele. Até eu levei ele para uns tratamentos alternativos, para benzimento, para um monte de coisa e nada daquele negócio de manco dele sair. Aí um belo dia, acho que ele conseguiu uma outra proposta de trabalho e decidiu sair do emprego, né? Se vocês acreditam, se eu contar para vocês, vocês não acreditam, mas ele falou: quando eu me demiti de lá, vamos supor, numa sexta, na segunda eu já não estava mais manco. O manco sumiu da minha vida. Então, sabe, são coisas meio que inexplicáveis, sabe? Outro exemplo, agora é meu, né? Por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, lá quando eu tinha uns 18 anos, faz um pouquinho de tempo, eu comecei a trabalhar nos lugares bem alternativos, sabe? Só para ganhar dinheiro. Então eu lembro que eu trabalhei numa escola de música. E nessa escola de música, a dona, ela me tratava muito mal, muito mal. Por quê? Porque o marido dela foi professor do meu irmão de música. Então, eles acabaram me contratando por essa familiaridade, sabe? De pensar, Monique, irmã do Danilo, não sei o que lá, então vamos contratar ela, né? E aí ele foi e me apresentou para a esposa, né? Porque era a esposa que ia cuidar da filial que eu trabalhava. E falar para ela assim, ó, cuida da Monique porque ela é conhecida nossa, né? Não sei o que aconteceu na cabeça da mulher, mas ela criou um ciúme exacerbado de mim, como se eu fosse uma potencial ameaça para ela. E ela me agredia diretamente, ela me assediava diretamente, assim, verbalmente, emocionalmente. Ela me pegava no pé, tudo era eu, sabe? Eu podia não ter feito aquilo, tal coisa errada, mas ela me culpava, sabe? E muitas vezes eu me pegava chorando no banheiro, eu era muito boba, né? Eu não sabia me defender. E aí, de quebra, adivinha? Tive gastrite. E aí fiz exame, não deu. Mas eu comecei a não comer, não consegui viver, sabe? Porque tudo doía o meu estômago.
E aí quando eu fui fazer exame de sangue, deu infecção urinária. Tudo por causa do quê? Da gastrite que acabou, o nervoso que eu passava com ela, a incapacidade, a tristeza, a mágoa, sabe? Do relacionamento com ela acabou provocando em mim, sabe? Então isso foi um problema de psicossomático, sabe? Que eu tenho certeza que eu não teria se eu não tivesse me relacionado com ela, entendeu? Então, assim, essas coisas vão somando. Aí o último foi esse Clostridium, né? Que eu passei, vocês sabem e tal. Eu nem quero mais entrar nesse mérito de explicar exatamente como é que foi tudo. Mas, assim, eu percebo que a Clostridium, de muito que eu estudei, ela tem muito a ver com o seu lado emocional. Seus problemas emocionais e tal, sabe? Porque quando você está com problema emocional, o seu imunológico baixa. No que o seu imunológico baixa, isso pode descarregar no seu cérebro para dor de cabeça, como pode descarregar no estômago para uma gastrite, como pode desencadear no desequilíbrio de bactérias do seu intestino e dar alegria para quem? Para a dona Clostridium. O que eu imagino que deve ter muito a ver. Eu passei por muito estresse nessa época, eu lembro que eu vivi muita coisa estressante. E acabou que foi assim, um efeito bexiga que não, sabe, eu não passava pela minha cabeça que eu tava passando por isso. E quando eu fui ver, a bexiga explodiu. E aí eu lembro que até quando eu terminei o meu tratamento no hospital e o médico me mandou pra casa, ele falou assim, eu sugiro que você faça um tratamento psicológico pra você digerir tudo que você viveu aqui e tal, sabe? E agora eu sei que não é só o que eu vivi no hospital, mas também o que veio antes do hospital. Era uma das coisas que tinha que ser tratada. E depois eu cheguei nessa conclusão, entendeu? Então é isso, gente. É muita coisa que a gente vai vivendo, vai aprendendo e eu acho válido compartilhar porque às vezes a gente não sabe. Eu não sabia, sabe? Eu acabei aprendendo na marra e eu gostaria que ninguém aprendesse na marra. Essas coisas, né? Porque às vezes geram sequelas que carregam você para a vida inteira. Então, assim, às vezes também eu quero falar para vocês problemas que a gente vive na vida, né? Tipo, problemas de saúde, problemas com doença crônica. As pessoas com doença crônica, elas acabam vivendo muito rodamuinho da doença crônica. Elas acabam virando muito refém da doença crônica. E isso acaba afetando o emocional, o psicológico, porque a gente fica muito mais sensível a tudo. Ao relacionamento com as pessoas, ao relacionamento com os familiares, ao que a gente escuta na rua. Até a gente aprender a se blindar e se defender e criar uma resistência emocional, demora muito. E se cria, né? Porque às vezes a pessoa não cai em si que ela tá virando refém daquilo e sofrendo, sabe? Duplamente aquela condição. Então eu sugiro que as pessoas que têm doença crônica, que eu falo por mim, né? Eu também tenho doença crônica, que não viva muito o mundo da doença, tá? Sabe? Tenta se libertar dela, tenta viver sua própria vida, tenta encarar a vida com mais alegria, com mais positividade, com mais, sabe? Pensamento positivo, ser otimista, porque isso, sem querendo ou não, gera hormônios, gera felicidade, gera satisfação e acaba ajudando você a melhorar, a ficar bem com a doença não ficar ativa, porque às vezes você está com raiva, você tá triste, que a doença dá as caras. Agora, se você tá feliz, se você tá alegre, se você tá de bem com a vida, sabe? Às vezes a doença, sabe, fica feliz e de bem com a vida junto com você. E é isso que a gente quer no mundo, sabe? Que a doença crônica nos deixe em paz pra gente poder viver nossa vida em paz, sabe? Só que é um time. Você tem que jogar no seu time. É você e a doença crônica e os seus hormônios e tal, sabe? Pra fazer isso acontecer Então é isso, gente. Olha, eu falo pra vocês também um outro exemplo que eu acabei de lembrar. Eu fiz a operação da vesícula, né? E eu fiquei muito tempo no rodamoinho da vesícula, sabe? Querendo ou não, eu passei por muitos problemas no meio do ano passado e eu não percebi, até que eu tô fazendo novamente tratamento psicológico.
E a psicóloga falou assim: às vezes você demorou para se recuperar da doença, das dores e tal, por causa do excesso de peso que você estava emocionalmente naquela época. E isso acabou refletindo na sua capacidade de melhorar mais rápido. Porque pensa, se uma pessoa normal leva 15 dias, 20 dias, um mês para se recuperar, por que você levou 3? Por quê? Entende? Aí você começa a pensar e fala: caramba, eu não estava muito bem emocionalmente, sabe? Ah, tem pandemia, tem os efeitos da doença, tem aquela sensação de proteger e tal, mas querendo ou não, afeta a gente, afeta muito. Aí acontece um problema, acontece outro, e aí soma, e aí tá aí, às vezes até a demora de você se recuperar pode estar relacionado às doenças psicossomáticas, e eu nem tiro a razão dela, sabe? Eu realmente tenho que concordar com isso. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei demais, mas eu considero que tudo isso é válido para vocês aprenderem, para vocês seguirem adiante, pegarem o que eu falei aqui, levar para um médico, para um psiquiatra, para um terapeuta, o que vocês quiserem, e verem se às vezes não é o caso de vocês, sabe? Porque a gente não percebe, mas isso tá muito relacionado a gente, sabe? Seja uma pessoa com doença crônica, ou uma pessoa comum, que é saudável e tal, pode acontecer com qualquer um. Então é isso, gente. Muito obrigada por me seguir até agora. Peço desculpas por não estar trazendo vídeo toda semana, mas é que, sabe, eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu tento. Então, eu não abandono vocês, porque uma boa mãe não abandona seu filho, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!